Gente querida, tudo bem com vocês? Sou Pietro Vignola, astrólogo, tarólogo, constelador familiar e dando sequência à nossa série de vídeos falando sobre constelação familiar e o seriado do Chaves. O que o seriado do Chaves tem a ver com constelação familiar? Hoje falando sobre o personagem da Chiquinha. O que a Chiquinha e a constelação familiar pode nos ensinar? Para você que está chegando agora, que está me conhecendo agora, seja muito bem-vindo. Minha gratidão por você abrir o seu lar, abrir a sua casa para assistir o meu vídeo, para assistir esse conteúdo. Muito obrigado. Eu já te peço que você curta o canal e que você me siga nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook. Vai ser um prazer ter você nessas redes, trazendo vídeos, mensagens, lives semanalmente para vocês. E eu dei início a uma série de vídeos falando sobre constelação familiar e o seriado do Chaves. Já gravei um vídeo falando sobre o Chaves, um sobre o Kiko, sobre o Seu Madruga e também sobre a Dona Florinda. Hoje sobre a Chiquinha. O que a Chiquinha tem a ver, o que ela pode nos ensinar sobre a constelação familiar? Olhando para o seriado do Chaves, nós percebemos na Chiquinha um papel, né, daquela menina muitas vezes dependente do pai, aquela menina travessa, aquela menina que gosta de brincar e que traz um semblante do que? Da filhinha do papai. Eu já fiz um vídeo falando sobre o Kiko, o filhinho da mamãe, hoje falando sobre a Chiquinha, a filhinha do papai. Quando nós olhamos para as constelações familiares, nós percebemos esse movimento da filhinha do papai, aonde o que acontece? A mulher, ela é muito dependente, muito próxima e totalmente dependente do pai em todos os sentidos. Aonde o pai auxilia, aonde o pai ajuda. Precisa de dinheiro, o pai dá o dinheiro. Precisa de comida, o pai dá comida. Precisa disso, o pai dá. O pai não permite que a filha cresça. Ele não permite que a filha se desenvolva num processo de evolução. Não estou falando aqui da questão das crianças. A criança é dependente do pai, dependente da mãe, né? Os pais dão a educação, dão o carinho. O que eu estou falando aqui é dos movimentos sistêmicos de muitas vezes não permitir que a filha cresça. Na questão da Chiquinha, nós percebemos Seu Madruga, um pai solteiro, faltou a presença da mãe. Ele é viúvo, né? A mãe da Chiquinha morreu. Então, sem a presença feminina, sem a presença da mãe, ela passa a depender unicamente do pai. E o pai, muitas vezes protetor, fazendo as vontades dela, não permite que ela cresça, que ela desenvolva um empoderamento e siga para a vida. Faltando a presença materna, ela fica sem referência de mulher, sem referência para o feminino. A gente olha que a referência dela é a bisavó, é a Dona Neves. Então, ela se inspira na bisavó para que esse relacionamento dela com o feminino possa acontecer. Mas não é a mesma coisa. A mulher aprende a se torna mulher através de observar a mãe, através desse movimento. Então, faltando a presença materna na vida da Chiquinha, ela fica sem uma referência. Aí você me diz, na vila tem a Dona Florinda, tem a Dona Clotilde, né? Tem outras mulheres que fazem participação, mas nenhuma vai representar a mãe, nenhuma vai tirar esse lugar da mãe. Por quê? Porque é um papel da mãe entregar essa força. A Chiquinha tem que se movimentar no sentido de uma constelação familiar, aceitar a mãe que ela deu a vida. Por alguma razão ela não está mais ali encarnada, mas ela aceita essa mãe e essa força e assume uma postura feminina de ir para a vida. Faltando isso não ocorrendo, ela depende unicamente do pai. O que acontece? Ela é manipuladora, ela é travessa, acontecem as coisas, ela tira a responsabilidade dela, bota no Chaves, no Kiko, bota em outras pessoas. Então a filhinha do papai também não assume responsabilidade. Por quê? Porque fica num papel de vítima e passa muitas vezes manipular os outros para conseguir aquilo que ela deseja. Então a gente vê nos episódios que ela chega lá no Seu Madruga,
pede dinheiro, e quando ele não dá dinheiro, ela chora, ela faz birra, diz que ele não gosta dela, e ele passa e realmente entrega o dinheiro. Ela quer um brinquedo, ela quer alguma coisa, ela manipula o Chaves, manipula o Kiko, muitas vezes um contra o outro. Então, para buscar os interesses dela, a filhinha do papai tem essas características de depender do pai para tudo, de manipular as pessoas para conseguir aquilo que ela deseja. Então perceba dentro da tua vida se você não está se tornando uma Chiquinha ou se você tem Chiquinhas na tua família, no teu grupo de amigos, aonde é aquela mulher que é dependente do pai para tudo, aonde ela não consegue fazer as coisas sem a presença do pai ou sem a presença de alguém. E muitas vezes ela busca a presença do pai nos outros, a presença do marido. O episódio, a gente vê que ela é apaixonada pelo Chaves, mas ela está brincando com uma boneca. E o Chaves vem próximo dela, ela diz, olha, o teu papai já chegou. Então, busca a presença paterna também, não no sentido de pai, mas de alguém que venha sustentar, alguém que venha manter, alguém que venha suprir. Nessa fala desse episódio, ela diz, teu papai já chegou do trabalho, e ela estava em casa, cuidando da filha. Então, o pai mantenedor, o pai que cuida, o pai que provê, e ela simplesmente sem essa força de agir, de muitas vezes até trabalhar, mas dependendo dos outros, dependendo de um homem, buscando a presença do pai para a sua própria vida. Então, perceba dentro do teu dia a dia que é necessário sim a presença materna e paterna, tanto para o homem como para a mulher. Mas na mulher precisa realmente ela aceitar o pai, agradecer o pai, mas realmente perceber que ele é pai e que ela precisa ir para a vida. Parar de depender dele financeiramente, emocionalmente e muitas vezes manipulando os homens, manipulando as pessoas para fazer suas próprias vontades, buscando essa presença paterna e não dando certo muitas vezes nos relacionamentos. Aquela mulher que não dá certo no relacionamento, troca de relação, né, conflitos, brigas, internamente ela está buscando o pai, que alguém supra esse papel do pai ou que faça as mesmas coisas que o pai fez para ela. Então observa dentro do teu dia a dia para que isso não ocorra. Então olhar para as constelações familiares é muito importante para que ocorra esse equilíbrio. Aceita-se a força do pai, aceita-se a força da mãe. No caso da Chiquinha, se faz esse movimento dela acolher a mãe, acolher o feminino, mas também respeitar e aceitar o pai. Deixa de ser essa filhinha do papai, passa a aceitar a mãe e segue para a vida, buscando não ser manipuladora e não ser dependente, senão ela cresce uma mulher que acaba buscando nos homens, buscando nas pessoas, alguém que supra e que faça as mesmas coisas que o pai fazia, e quando isso não acontece, ela se torna manipuladora. Então, a filhinha do papai, ela trai dentro dos relacionamentos, por quê? Porque ela está buscando um pai, e muitas vezes o marido, inconscientemente, ela olha para ele como pai, aí busca a relação sexual em outros parceiros, porque com o pai não se tem nada, apenas o afeto afetivo. Então, busca-se muitas vezes outros relacionamentos ocorrendo a traição. E isso também no caso do filhinho da mamãe. Por isso, é muito importante olhar para as constelações familiares com amor, se permitindo a fazer, a curar, a equilibrar todas essas questões, esses emaranhamentos que vão acontecendo. Então, o que a gente aprende com a Chiquinha? Para não ser a filhinha do papai, aceitar a força materna, aceitar o feminino da mãe e seguir para a vida. Fazer um movimento que a Dona Neves não é mãe dela, ela é bisavó, porque muitas vezes a gente percebe ela também dependente da bisavó, né? Então aceita-se a bisavó e coloca-se ela no lugar dela, se devolve o lugar de bisavó e ela fica no lugar de bisneta, para que essa força da mãe ela aceite e também equilibre a força do pai. Muito importante observar isso e entender que os filhos são filhos,
mas são filhos para seguir para a vida, seguir os seus próprios desafios, suas conquistas, com a força paterna e materna, e não se colocando como vítimas ou dependente do pai ou dependente da mãe. Fica a dica da Chiquinha, desse personagem, dentro das constelações familiares. Quando a gente faz constelação, a gente observa todos os movimentos e conforme aquilo que vai surgindo, nós vamos evoluindo e auxiliando todas as pessoas. Fica a minha gratidão para você que me acompanhou até aqui e te sugiro, olhe para as constelações familiares, busque constelar, busque bons consteladores que possam te auxiliar a você enxergar além. E aí sim, curar o teu lado paterno, materno e se tornar a sua melhor versão. Um lindo dia para você, repleto de luz, de muito amor, e eu te espero no próximo vídeo falando sobre constelação familiar e o seriado do Chaves. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!